A casa estava em silêncio, como se segurasse a respiração junto com ela. O relógio da sala marcava 13h17 da manhã. Fernanda estava acordada, mais uma madrugada sem dormir. A televisão piscava no fundo da sala, mostrando imagens que ela nem registrava. As mãos seguravam uma caneca de chá frio, intocado. O abajur lançava uma luz amarela sobre a fotografia que repousava no criado mudo. Um menino de sorriso largo, cabelos castanhos desgrenhados e olhos que pareciam concentrar todas as cores do outono. Henrique. Ela dizia o nome em silêncio como se fosse uma prece, uma tentativa de manter viva a presença que o tempo teimava em empurrar para o passado. Era estranho como o tempo continuava, mesmo depois de tudo. Como as pessoas voltavam ao trabalho, às festas, aos mercados, às vidas comuns. Mas para ela, o tempo havia parado naquele 12 de setembro, o dia em que o telefone tocou e tudo mudou. A lembrança daquele som ainda ecoava em sua mente. O som do telefone, a pausa, a voz do policial. "Sinto muito, senhora Fernanda." Ela não lembrava direito o que veio depois, só lembrava de gritar, de cair no chão da cozinha e sentir o mundo se quebrar em 1000 pedaços. A dor não era uma ferida aberta, era como respirar cacos de vidro todos os dias. Henrique tinha apenas 14 anos. Voltava da escola de bicicleta, como sempre fazia. Um carro em alta velocidade. Um motorista embriagado. Uma tragédia que virou estatística no noticiário. Mas para Fernanda, não era número, era o filho dela. O menino que ela carregou no ventre ensinou a amarrar os cadarços, cuidou das febres e aplaudiu nas apresentações da escola. Como alguém podia simplesmente sumir? Ela se levantou devagar, o corpo pesado, como se cada músculo guardasse o luto. Passou pelo corredor e parou diante da porta do quarto de Henrique. Ainda estava como ele deixou. As paredes com pôsteres de bandas, o boné pendurado na cadeira, os cadernos sobre a escrivaninha, a cama por fazer. Entrou. O ar parecia outro ali dentro. Como se o tempo tivesse se recusado a entrar. Ela se sentou na beirada da cama, acariciando o travesseiro como se pudesse, de algum modo, sentir o cheiro dele. O cheiro de shampoo de maçã verde, o mesmo que ela comprava desde pequeno. Aquele que ele dizia, "Tem cheiro de casa." Fernanda fechou os olhos. Era nesse quarto que ele ria alto jogando videogame com os amigos. Era ali que ela o encontrava enrolado nas cobertas, fingindo que já estava dormindo, mas com a lanterna acesa e o livro nas mãos. Ela sorria ao lembrar, mas o sorriso era breve. Um espinho logo perfurava a lembrança. Ele não voltaria mais. Não teria mais aniversários, nem boletins escolares, nem aquelas brigas bobas por causa de toalha molhada na cama. A ausência era gritante. Era um buraco no centro da alma. As outras mães falavam sobre filhos crescendo, virando adultos. Ela falava de um filho que parou no tempo, para sempre com 14 anos, para sempre o seu menino. O marido de Fernanda, Luiz, tentava ser forte. Dizia que precisavam seguir em frente, que Henrique não gostaria de vê-la daquele jeito. Mas ela via nos olhos dele o mesmo vazio. Eles só tinham um ao outro agora. E por vezes nem isso parecia suficiente. Levou as mãos ao peito. O coração batia, mas parecia não viver. Era um pulsar automático, como se o corpo não tivesse percebido que a alma se foi junto com o filho. Fernanda se levantou do quarto e foi até o quintal. A madrugada estava fria, mas ela não se importava. Sentou-se na cadeira de balanço, aquela mesma onde embalava Henrique quando ele era bebê, nos dias em que tinha cólica ou pesadelos. Ela cantarolava baixinho mesmo agora. Uma canção de ninar que eu nem lembrava de onde vinha.
a mesma que ele pedia quando tinha medo. "Onde você está, meu filho?" Murmurou para o céu. Olhou para as estrelas. Queria acreditar que ele estava ali, em algum lugar. Que a alma dele, tão cheia de luz, ainda existia em outra forma. Queria sentir um sinal, um sopro, qualquer coisa. Mas a noite permaneceu muda. O luto é um lugar onde o tempo não entra, onde as palavras não alcançam, onde o silêncio pesa mais que qualquer som. Fernanda morava ali agora, em suspenso, tentando encontrar sentido em meio à escuridão. Mas uma coisa era certa: Henrique tinha existido, e enquanto ela respirasse, ele continuaria existindo dentro dela. Com os olhos marejados, Fernanda fechou a porta do quarto. Talvez amanhã ela abrisse as janelas e deixasse o sol entrar. Talvez. Mas não hoje. Acordar era todos os dias um exercício de dor. Não porque Fernanda estava mal fisicamente, mas porque abrir os olhos significava lembrar. E lembrar era reviver tudo de novo. Às vezes o corpo agia por hábito: escovar os dentes, preparar o café, abrir a janela da cozinha. Mas o coração, esse andava emperrado. Cada manhã parecia mais difícil do que a anterior, mesmo que todos ao redor tentassem convencê-la do contrário. Naquela manhã, o sol entrava tímido pela fresta da cortina. O cheiro de café fresquinho feito por Luiz se espalhava pela casa. Ele estava tentando manter alguma normalidade. Acordava cedo, lia o jornal, arrumava a mesa. Queria acreditar que pequenos gestos ainda podiam manter de pé o que restava deles. Mas Fernanda sabia. Por trás da barba por fazer e do sorriso educado, havia uma dor que ele escondia bem. Talvez porque os homens fossem ensinados a calar a boca, talvez porque eu não soubesse como dividir. "Bom dia, Fê", disse ele com a voz baixa. Ela apenas assentiu, puxando a cadeira da cozinha. Silêncio. Os dois tomaram café sem trocar mais do que 2 frases. Era como se tivessem se transformado em colegas de casa, 2 sobreviventes do mesmo naufrágio. Luiz tentou puxar um assunto qualquer sobre uma reforma na vizinhança, mas Fernanda só balançou a cabeça, perdida em pensamentos. O mundo fora de casa seguia girando, mas o deles tinha parado. Era difícil acompanhar. Depois do café, ela recolheu a caneca de Henrique, ainda guardada no escorredor. Era azul, com um dinossauro desenhado. Ele a usava todos os dias, mesmo depois de grande. "Tem gosto melhor", ele dizia, rindo. Fernanda passou os dedos sobre o desenho já meio apagado. Guardou a caneca na prateleira de sempre, como se ele fosse usá-la mais tarde. Ela sabia que era estranho. Que psicólogos diriam que era preciso desapegar, deixar ir? Mas como se faz isso com um filho? Como se desapega do que é parte da gente? Naquela tarde, saiu para caminhar no bairro. Há semanas não punha os pés na rua com esse propósito. Andava devagar, como quem aprende novamente a se mover entre pessoas. Sentia olhares discretos, sorrisos trêmulos, cumprimentos abafados. Todos sabiam. Todos queriam dizer algo, mas ninguém sabia o quê. Parou em frente à escola onde Henrique estudava. Os alunos saíam correndo pelos portões, rindo, jogando as mochilas nas costas. Um menino passou por ela de bicicleta, quase igual à de Henrique. O coração dela deu um salto, mas logo a razão tomou o lugar da ilusão. "Fernanda!" Ela virou o rosto. Era Joana, mãe de um dos colegas do filho. "Oi!" respondeu hesitante. Joana se aproximou visivelmente nervosa, os olhos marejados. Aquelas palavras embargadas que tantas pessoas já haviam tentado. "Eu sinto muito. Não tenho palavras."
mas queria te dar um abraço, se você permitir. Fernanda hesitou por um segundo, mas depois assentiu. Deixou-se abraçar. E ali, naquele gesto simples, sentiu algo que não sentia há tempos: calor humano. Não o tipo que tenta consolar com frases feitas, mas o que apenas se faz presente, em silêncio. Ele era tão especial, tão doce, murmurou Joana, antes de se afastar. Fernanda sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Era assim, respondeu. E pela primeira vez dizer isso não doeu tanto. Na volta para casa, passou pela praça onde costumava levar Henrique para brincar quando pequeno. O balanço ainda estava lá, o mesmo banco sob a árvore. Sentou-se ali, sem pressa, ouvindo o som das folhas, o canto de um passarinho solitário. Uma criança passou correndo com um carrinho de brinquedo, e a mãe atrás gritando seu nome. Henrique! Por um segundo ela quase respondeu. Mas não era ele. E nunca mais seria. Mesmo assim, naquele fim de tarde, sentada entre sombras e lembranças, algo dentro de Fernanda começou a se mexer. Uma brisa leve, talvez, um fio de esperança. A dor ainda estava ali, firme, colada na pele. Mas havia espaço, ainda que minúsculo, para outra coisa. O amor. O mesmo amor que criou Henrique, que o educou, que o embalou nas noites de febre, que o fez rir, que o viu partir. Esse amor, ela entendeu, não morria. E se o amor permanecia, talvez fosse por ele que ela devesse continuar. Ao chegar em casa, entrou direto no quarto de Henrique. Abriu as janelas, deixou o ar entrar, tocou com cuidado os objetos, os livros, o violão encostado na parede. Sentou-se no chão e pela primeira vez falou em voz alta. Eu sinto sua falta todos os dias, meu filho. Mas eu prometo. Vou encontrar uma forma de continuar. Por você. As lágrimas vieram, como sempre. Mas dessa vez não era só dor. Era também promessa. Era também amor. Dias se passaram desde que Fernanda resolveu abrir as janelas do quarto de Henrique. Algo nela começava a se mover, lento como quem aprende a andar outra vez. Não era cura, era convivência. A dor ainda morava ali, mas agora ela não ocupava todos os cômodos do coração. Num fim de semana chuvoso, Fernanda decidiu arrumar o armário de Henrique. Não queria jogar nada fora, pelo menos ainda não. Queria apenas reorganizar, tocar as coisas, lembrar. Um jeito de se aproximar dele, mesmo na ausência. Foi mexendo em uma pilha de livros antigos quando encontrou o que não esperava. Um caderno de capa azul, meio gasto, com adesivos colados na frente. O nome dele estava escrito com letra caprichada. Henrique S. Lima, diário. O coração de Fernanda bateu mais forte. Ela hesitou em abrir. Era como invadir um mundo que não era mais possível pedir permissão. Mas, ao mesmo tempo, era o que restava dele. Um reflexo, um eco. Ela se sentou na cama, com as mãos trêmulas, e abriu na primeira página. Hoje a professora falou sobre medo. Pediu para a gente escrever o que mais temos medo. Eu não escrevi, mas fiquei pensando. Não tenho medo de monstro, nem de escuro. Tenho medo de que minha mãe fique triste para sempre, porque às vezes ela parece muito cansada, mesmo sorrindo. E eu amo ela demais para ver isso acontecer. Fernanda colocou a mão na boca. As lágrimas vieram como chuva de verão, inesperadas e rápidas. Como ele podia ter percebido tanto, sentido tanto e guardado tudo isso para si? Virou mais páginas, encontrou rabiscos, músicas que ele gostava, nomes de amigos, frases soltas. Mas também havia reflexões que ela nunca imaginaria vindas de um menino de 14 anos. Eu acho que o amor é quando a gente se preocupa mais com o outro
do que com a gente mesmo. Tipo quando minha mãe fica com febre e ainda assim faz janta para mim. Isso é amor. Queria poder cuidar dela do mesmo jeito. O caderno inteiro parecia uma conversa com o tempo, uma cápsula da alma de Henrique, deixada ali para ser descoberta quando o silêncio se tornasse insuportável. Em uma das páginas finais, havia algo diferente. Uma carta. Se um dia eu não estiver mais aqui... Fernanda parou. Sentiu o ar sumir por um momento. Leu devagar, sentindo cada palavra como um sussurro. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que minha mãe saiba que eu fui o menino mais feliz do mundo. Eu sei que ela vai sofrer, porque amor de mãe é um negócio muito forte. Mas quero que ela continue. Que ela ria. Que ela viaje. Que ela dance na sala como fazia quando achava que eu não estava olhando. Que ela cuide das plantinhas dela e que nunca, nunca pense que falhou. Ela foi perfeita. A melhor mãe que alguém poderia ter. Fernanda abraçou o caderno contra o peito. Nunca, em toda a sua vida, havia recebido palavras tão doces, tão cruas, tão necessárias. Ali, naquele silêncio preenchido apenas pela chuva fina no telhado, ela sentiu algo inédito desde o dia da tragédia. Um calor no peito. Um tipo de paz. Como se Henrique tivesse esperado por aquele momento. Como se soubesse que um dia ela precisaria ouvir tudo aquilo. Nos dias que se seguiram, Fernanda leu e releu o caderno dezenas de vezes. Guardou como quem guarda um relicário. Mas algo em seu interior começava a dizer que era hora de sair do casulo. De recomeçar, mesmo que com o coração cheio de cicatrizes. Começou aos poucos. Voltou a cuidar do jardim, podou as roseiras que Henrique ajudava a regar. Pintou a cerca de branco, como ele havia sugerido uma vez. Retomou as caminhadas ao entardecer, aquelas que fazia quando ele estava na aula de futebol. E, em uma manhã ensolarada, abriu o computador e escreveu um texto. Um desabafo, uma lembrança, um amor transformado em palavras. Criou um blog. Chamou-o de Nas Entrelinhas do Silêncio. Publicou o texto com o título Carta para quem nunca partiu. No primeiro dia, 2 pessoas leram. No segundo, 20. Uma semana depois, uma mãe enlutada escreveu de volta. Você disse tudo o que eu não conseguia dizer. Obrigada por me lembrar que meu filho também existiu com alegria. Fernanda chorou lendo aquela mensagem, mas chorou diferente. Não de tristeza, chorou de conexão. Chorou por entender que sua dor podia, de alguma forma, servir de abrigo a outras dores. Foi nessa hora que entendeu algo importante. Henrique não precisava ser esquecido para que ela seguisse. Pelo contrário, ele era o motivo para continuar. O blog de Fernanda cresceu devagar, como uma flor tímida nascendo no meio do inverno. Ela não fazia propaganda, não compartilhava em redes sociais. Mas as palavras, quando verdadeiras, encontram caminhos próprios. Em pouco tempo, mães, pais, irmãos e até amigos de pessoas que partiram começaram a encontrar naquele espaço algo raro: acolhimento. Fernanda não se considerava escritora. Nunca havia escrito nada além de listas de supermercado e bilhetes de recado para Henrique. Mas agora, cada texto que publicava parecia uma conversa íntima com ele. E com todos que sentiam o mesmo vazio. Escrevia sobre as saudades pequenas, a ausência do "boa noite, mãe", antes de dormir, o silêncio nas manhãs de domingo, o cheiro da camiseta preferida dele que ainda resistia no armário. Também escrevia sobre as grandes, a angústia de imaginar os aniversários que não viriam, os sonhos que não se realizariam, os abraços que nunca mais sentiriam.
Mas com o tempo, começou a falar de outra coisa também, de como o amor não morre, de como a presença de alguém pode permanecer mesmo quando o corpo se vai, de como a dor pode, devagarinho, virar saudade, e a saudade, com muito tempo e ternura, virar lembrança viva. Em um desses textos ela escreveu: "A morte levou meu filho, mas não levou o que ele me ensinou. Ele me ensinou a rir alto, a cuidar com carinho das coisas simples, a não ter medo do ridículo. Ele me ensinou que ser mãe é amar sem medida, e que esse amor não termina quando o outro vai. Ele muda de forma, mas continua." Luiz começou a ler os textos também. No início, em silêncio, lia escondido de madrugada, como quem folheia um diário de lembranças doloridas. Um dia, porém, deixou um bilhete em cima da mesa. "Fê, obrigado por dar voz ao que eu nunca consegui dizer. Também sinto falta dele, todos os dias." Foi a primeira vez em meses que Fernanda viu nos olhos do marido algo além da dor muda. Eles se abraçaram e foi um abraço diferente. Não o abraço automático de quem vive sob o mesmo teto, mas o de dois corações partidos que, mesmo remendados, ainda batiam juntos. Com o tempo, eles começaram a sair mais. Foram a um café novo no bairro, depois a uma livraria e, mais tarde, a uma feira de flores que Henrique costumava adorar. Nada era como antes. Nada seria. Mas havia uma leveza nova em compartilhar essas experiências, uma forma de dizer: estamos vivos, ainda estamos aqui. Fernanda passou a visitar outros lugares com significado. Foi até a praia onde passaram a última viagem com Henrique. Sentou na areia com os pés descalços e chorou, mas também sorriu lembrando das pegadinhas que ele fazia, dos castelos de areia tortos que insistia em construir, das conversas à noite olhando o mar. "Você ia amar estar aqui de novo, meu filho", sussurrou para o vento. De repente, uma borboleta pousou em seu ombro. Era laranja e azul, as cores preferidas de Henrique. Fernanda riu, emocionada. Não sabia se era coincidência, se era sinal, ou se era apenas a vida mostrando que sempre há beleza, mesmo na dor. Mas, naquele instante, ela se sentiu acompanhada. Começou a guardar esses momentos, pequenos milagres, como dizia, em um novo caderno. O chamou de Memórias que Ficaram. Ali, colava fotos, escrevia pensamentos, transcrevia mensagens de leitores do blog e desenhava flores, estrelas e até mapas dos lugares que visitava. Um dia recebeu uma mensagem especial. Era de uma editora pequena que acompanhava o blog há algum tempo. O editor, sensibilizado com a delicadeza dos textos, perguntou se ela já havia pensado em transformar tudo aquilo em um livro. Fernanda hesitou. A ideia de expor sua dor de forma ainda mais pública a assustava. Mas, ao mesmo tempo, pensou nas tantas pessoas que encontraram consolo nas suas palavras. Pensou em Henrique. Pensou em como ele sempre dizia que ela tinha palavras bonitas, mesmo quando ela achava que não. Aceitou. O processo foi lento. Releu cada texto, organizou em capítulos, escreveu novos trechos para costurar a história com mais clareza. Luiz ajudou, sugeriu manchetes, deu ideias de capa. Quando finalmente entregou o manuscrito, sentiu como se estivesse colocando o coração no papel. Era um tributo, não só ao filho, mas à maternidade, ao luto e à capacidade humana de transformar dor em amor. O livro foi lançado com o nome Ainda Estou Aqui. Na noite de autógrafos, Fernanda sentou-se diante de uma fila tímida, mas sincera. Cada pessoa que se aproximava levava uma história parecida nos olhos. Muitos não disseram uma palavra, apenas a abraçaram. Outros contaram sobre filhos perdidos, irmãos, pais,
amores. Em todos havia a mesma marca: ausência e resistência. Quando a última pessoa da fila chegou, Fernanda se surpreendeu. Era uma adolescente, talvez da idade que Henrique teria hoje. Meu nome é Ana. Eu perdi minha mãe há 2 anos. Encontrei seu blog por acaso e ele me salvou em muitos momentos. Obrigada por escrever, por ser mãe de todos nós que perdemos alguém. Fernanda segurou a mão da menina e pela primeira vez naquela noite chorou. Mas não era tristeza, era gratidão. Meses depois do lançamento do livro, a vida de Fernanda tinha encontrado um novo compasso. Ela ainda chorava, ainda tinha noites insones, ainda havia dias em que o peito apertava e a ausência de Henrique se tornava insuportável. Mas agora ela sabia que não precisava fugir desses sentimentos. Aprendera que a dor, quando acolhida, não precisava ser inimiga. Podia ser lembrança, ligação e até uma ponte para alcançar outros corações. O blog seguia firme, com novos textos publicados a cada semana. Fernanda passara a dar palestras sobre luto, maternidade e resiliência em escolas, igrejas, centros comunitários. Ela não era especialista, dizia sempre. Era apenas uma mãe com uma história para contar. E às vezes, isso era tudo o que as pessoas precisavam ouvir. Numa dessas palestras, em uma biblioteca pública, ao final de sua fala, um senhor de cabelos brancos levantou a mão. Senhora Fernanda, posso fazer uma pergunta? Ela assentiu, sorrindo. Como a senhora conseguiu não morrer por dentro? A pergunta caiu como pedra no meio do silêncio. Algumas pessoas se entreolharam, desconfortáveis. Mas Fernanda não recuou. Respirou fundo e respondeu com doçura. Eu morri várias vezes. Cada vez que entrei no quarto vazio. Cada vez que escutei uma música que ele gostava. Cada vez que imaginei ele crescendo e percebi que nunca veria isso. Mas, a cada pequena morte, veio também um renascimento. O amor que eu sentia por ele era tão grande que precisou encontrar novos jeitos de viver. Escrevendo, acolhendo, ouvindo, plantando. O amor é teimoso. Ele nos levanta mesmo quando a gente não quer mais levantar. O Senhor assentiu, emocionado. Outros aplaudiram. Naquele dia, Fernanda entendeu de forma mais clara do que nunca. Ela estava cumprindo uma missão. Não a que havia escolhido, mas a que a vida, de forma brutal e inesperada, havia colocado em suas mãos. Em casa, o relacionamento com Luiz também havia mudado. Eles haviam se redescoberto, não como antes, pois a dor modifica até o amor. Mas agora eram mais companheiros. Havia mais escuta, mais silêncio compartilhado, mais abraços demorados. E em noites de céu limpo sentavam-se no quintal, tomavam chá juntos e falavam sobre Henrique. Contavam as histórias engraçadas, lembravam das manias, inventavam como ele estaria hoje, com 15, 16, 17 anos. Será que ele teria namorado? Perguntava Luiz, às vezes rindo. Com certeza, e com o mesmo jeito atrapalhado de esconder as coisas, respondia Fernanda, sorrindo de canto. Certo dia, ela acordou com uma ideia diferente. Já havia falado tanto sobre o luto. Mas e sobre a vida que segue? E sobre as mães que ainda têm filhos aqui, mas às vezes esquecem de olhar para eles com a intensidade que a fragilidade da existência exige? Resolveu criar um segundo blog chamado Presença Viva. Nele escreveu textos voltados para pais e mães que queriam aprender a estar mais presentes. Falava sobre escutar com o coração, abraçar com os olhos, brincar com entrega, dizer eu te amo sem medo do ridículo. Um dos textos mais lidos chamava-se Se Eu Tivesse Mais Um Dia,
onde ela listava tudo o que faria se tivesse mais 24 horas com Henrique. O texto viralizou. Muitas pessoas escreveram dizendo que haviam mudado suas rotinas com os filhos, que desligaram os celulares para conversar, que passaram a jantar juntos, que voltaram a contar histórias antes de dormir. Fernanda chorou com cada mensagem. Era como se Henrique, mesmo ausente, estivesse plantando novas sementes no mundo. Contaram histórias, plantaram flores no jardim do local, ensinaram a fazer pipoca na panela. No fim do dia, uma garotinha se aproximou de Fernanda e perguntou: "Você tem filhos?" Ela parou por um instante. Depois respondeu com um sorriso: "Tenho sim, um menino lindo que mora no céu, mas vive bem aqui dentro." E apontou para o coração. A garota sorriu e segurou sua mão. E naquele gesto singelo, Fernanda sentiu mais uma vez que o amor nunca se perde. Ele muda, flutua, se espalha, se transforma, mas nunca deixa de ser. Anos se passaram. Os cabelos de Fernanda ficaram grisalhos. O blog virou livro, o livro virou referência. Mas mais importante do que tudo isso foi o que ela se tornou. Uma mulher que renasceu dentro da própria dor, que ao perder um filho, encontrou uma legião de outros corações que precisavam dela e que, de certa forma, mantinham Henrique vivo em cada abraço, em cada palavra, em cada história compartilhada. E assim, no silêncio das madrugadas, Fernanda ainda falava com ele. "Boa noite, meu amor. Onde quer que você esteja, eu estou aqui e ainda sou sua mãe, porque o amor não termina, isso nunca acaba." Inscreva-se no canal